Esse vídeo tem como objetivo mostrar para vocês a roteirização ponto a ponto do MapTool 2018, né? E a validação desse mapa, inclusive verificar se essa roteirização do MapTool 2018 servirá para os nossos planos de trabalho, dependendo do plano de trabalho ponto a ponto, como saúde, uma containerizada ou algo parecido, ou algo similar, né? Então vamos fazer uma rota aqui, uma roteirização ponto a ponto no MapTitude. Então nós temos aqui o seguinte: primeiro nós temos que validar esse mapa que tem o contorno de Indaiatuba e a malha viária. Então para isso você entra no GeoIT Coleta, tem um botão aqui para você adicionar os atributos obrigatórios, você escolhe o contorno e confirma. Muito bem, então dessa forma esse mapa já está pronto para roteirização ponto a ponto, tá? Ou algo similar. Muito bem, então nós temos aqui o seguinte: vamos entrar aqui primeiro no GeoIT Coleta e adicionar também alguns pontos, tá? Eu vou procurar não gerar muitos pontos para o vídeo não ficar tão longo, né? Então vamos lá, vamos criar alguns pontos aqui, ó, tá? Então vamos aqui, vamos adicionar um ponto aqui, vamos adicionar alguns pontos, tá? Muito bem, vamos lá, vamos criar alguns pontos. Não precisam ser, nesse vídeo não necessariamente precisamos criar tantos pontos assim, tá? Apenas alguns pontos, tá? Então é suficiente, 13 pontos é suficiente. Muito bem, eu vou criar fisicamente, né? Eu criei nessa sequência, mas depois você pode mudar essa sequência. E vou limpar o cosmético. Muito bem, agora eu saio dessa tela, apenas vou mudar aqui essa cor, deixar uma outra cor aqui, pode ser, por exemplo, um azul, tá? Muito bem, então dá para verificar aqui que ele tem um label com a sequência, que é o campo ordem, né? Se você listar aqui o DataView, eu tenho uma série de atributos que você pode preencher, tá? No caso do campo ordem, eu já tenho aqui a sequência onde ele foi criado, de 1 a 13. Muito bem, então eu tenho isso aqui, tá? Então algumas informações são importantes. Por exemplo, eu coloquei 13 pontos, tá? O MapTitude, na roteirização dele, ponto a ponto, ele tem um limite. Então se você entrar aqui nas preferências e for nessa pasta aqui, Routing, tá? Você vai verificar que ele tem o máximo número de pontos de parada. Então eu coloquei 1000, mas se você tentar colocar algo, por exemplo, 2000, tá, e dar OK, ele diz que o limite, tá, o número de rotas é entre 100 e 1000, tá? Olha lá, tá vendo? Então é esse o limite dele, tá? Então é sempre 1000, tá? Muito bem. Então eu coloquei 1000 como limite, tá? Muito bem. Então nós temos aqui esse conjunto de pontos. Uma outra coisa que você pode também determinar é o início da roteirização. Então você pode ter garagem, você pode ter um ponto inicial. Então o ponto inicial de criação dos pontos no layer foi aqui, ó. Esse aqui é o primeiro, né? Mas vamos imaginar que eu desejo este aqui sendo o primeiro. Então o que você pode fazer? Você vem aqui em seleção, tá? E você escolhe o primeiro. Olha lá, tá? Muito bem. Você escolhendo o primeiro, agora você pode escolher os demais. Você pode selecionar, né? Pode usar inclusive esse daqui, né? Só segurar o teclado com Shift e você escolhe os demais, tá? Olha lá. Ou seja, então a minha seleção, vou salvar o mapa, então eu tenho a criação dos pontos inicialmente assim, mas a minha seleção, este é o primeiro, esses são os demais. Muito bem. Para que serve isso? Vamos verificar aqui na frente. Quando você colocar Tools Routing e você clicar aqui, ele pode dar uma mensagem para você, né, uma aptitude, dizendo que ele não pode usar esse layer. Por quê? Porque o mapa de linhas, ele praticamente ele não está ativo para ele. Então, se der essa mensagem para você, é só você chegar aqui, escolher o eixo de logradouros ou a malha viária
e abrir o Data View, tá? Quando você faz isso, ele restabelece todos esses pontos. Então vamos lá de novo, ó. Tools, Routing, aqui, ó, tá? Então, o que ele faz? Ele exige que esteja aqui o layer, tá? Este logradouros, tá? Muito bem. Então você tem isso daqui, esses pontos, e aqui você tem algumas opções. Então essa primeira opção é para você adicionar pontos. No caso, eu já adicionei, tá? Uns pontos aqui, ou vem de um GPS, esses pontos podem ter outra origem, tá? Esse outro botão é o botão onde você vai assinalar alguns parâmetros. Por exemplo, qual o layer que eu desejo de pontos? No caso é esse mesmo, geral. Quais são a sequência de pontos que eu tenho? Quais são eles, né? Então são todos eles? Sim. Porém, eu quero nessa seleção. Quando você faz isso, tá? O primeiro já é esse, porque ele vai sempre pegar na sequência criada. A ordenação, eu quero ordenar por qual atributo? Nenhum. Eu quero que ele faça o melhor caminho entre todos. Qual o nome que eu quero que apareça aqui nessa lista? O nome de parada. Então você pode colocar estabelecimento, né? Que não está preenchido, está em branco, né? Muito bem. E quantos minutos você quer? Né? Então você vem aqui de ponto de parada. Então eu quero cada ponto de parada, eu quero tantos minutos, né, para você contabilizar e aparecer no relatório. Como eu não tenho informação aqui nem aqui, então vamos fechar e vamos colocar essas informações, tá? Então vamos lá, no geral, Data View, tá? Então muito bem. Então em estabelecimento, que eu estou elegendo essa coluna como o meu atributo de informação que vai aparecer tanto no relatório da Geologos como também aqui, tá? Então podemos colocar qualquer informação, tá? Só para poder aparecer lá. Ó. Ó. Vou colocar alguma coisa qualquer. Vou colocar de uma forma destacada, né? Alguma informação do cliente, como nome da farmácia, nome da indústria, é o nome do estabelecimento, tá? E no caso eu deseje que meu relatório apareça o tempo de parada, né? Então você pode eleger, por exemplo, o ordem temp aqui, ó, dessa coluna, e vamos colocar aqui, vamos preencher com 10 minutos de parada, né? Muito bem. Então agora eu sei o Maptitude, quais são as regras do routing do Maptitude. Então muito bem, eu venho aqui Tools de novo, tá? Olha lá, routing, aqui, ó. Ele aparece a mensagem de novo para você. Aí você vem aqui e ativa o eixo logradouro, tá? Tools, routing. Agora ele aparece, tá? Então você sempre tem que deixar o eixo logradouros aqui, né? Então ele exige isso, né? Muito bem. Então eu venho aqui de novo. Que layer que eu quero? Ah, esse. Muito bem. O ponto de parada são esses. Porém, qual é o truque? Você colocando selection, esse é o primeiro. Apesar que você pode alterar aqui também quem é o primeiro, tá? Nós vamos ver depois. Ordem, eu não quero ordem nenhuma, tá? Não quero nenhuma ordem, eu quero que ele estabeleça o menor caminho a partir do primeiro. O nome de parada, o nome que vai aparecer aqui no relatório e aqui nessa lista. Então eu vou colocar estabelecimento. Tá? Estabelecimento. Vamos achar aqui o estabelecimento. Estabelecimento. Opa, aqui não, aqui. Estabelecimento. Aqui, tá? E agora, ponto, parada, stop for. Então, quantos minutos eu quero? Eu quero o que eu coloquei aqui nesse banco de dados. Ordem temp, tá? E dessa forma eu preenchi os parâmetros que ele exige ou não, né? Então eu dou OK, muito bem, agora está pronto. Então ele colocou o primeiro aqui, né? Porque ele sabe que está na seleção, e colocou a ordem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá?
Então ele colocou uma ordem qualquer. Muito bem. Apenas uma ordem, né? Agora, o que eu posso fazer? Você pode trocar aqui, ó. Você pode jogar para cá que ele vai alterando, ó, essa sequência. Tá? Muito bem. Então vamos roteirizar. Tá? Feito isso, agora eu roteirizo. Quando eu faço isso, o que ele faz? Ele criou o menor caminho entre todos, tá? Seguindo a mão direção. Tá? Só que se você perceber, o que ele faz? Ele faz o seguinte. É um procedimento que normalmente o caminhão, uma van não faz. Se o menor caminho é voltar pela mesma rua, ele cria essa opção, tá? Ele força essa opção. E nós, normalmente, um caminhão, uma van não fica retornando na mesma rua, que nem aqui, ó, por exemplo, tá? Ó. O que ele fez? Ele veio aqui, como não é mão única, mão dupla, ele voltou. Então não tem muito esses retornos, tá? E ele cria também, esse azul é apenas um cosmético, tá? Muito bem. Então o que nós podemos fazer? O que a Geólogo fez? A Geólogos, ela vem aqui no It Coleta, tá? Se você entrar aqui no caminhãozinho, então ele tem um botão. O que ele faz? Ele aproveita, que é esse botão, tá? Route. Ele aproveita a sequência de pontos de parada, entendeu? E vamos refazer a rota, para não ficar retornando muito aqui, tá? Então você apenas clica aqui, ó. O routing é esse, ó. Quando você fizer isso, o que ele faz? Ele aproveitou esses pontos de parada, tá? Essa sequência. Muito bem. Feito isso, o que você pode fazer? Você pode simplesmente, vamos fechar aqui só para ficar mais fácil, né? E vamos aqui, ó. Você pode fechar tudo isso, tá? Agora não interessa mais, tá? Olha lá. Drop, tá? Então, pronto, tá? Então eu aproveitei a sequência. Ó, 1, 2, 3, tá? Porque não alterei ainda o atributo ordem no banco de dados, tá? Ele vai alterar depois. Então eu aproveitei esta ordem. Então isso é importante, que já é o menor caminho entre todos. Agora eu vou refazer a rota não retornando pela mesma rua, caso isso seja necessário, né? Então vamos aqui, ó. Então vem aqui, agora eu roteirizo, tá? Então tudo isso para mostrar para vocês que você pode aproveitar a sequência de parada do Maptitude de 2018. Vamos fazer por aqui, ó. Fiz mais ou menos isso, tá? Muito bem, vamos roteirizar. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo a rota, uma nova rota, só que ele não vai retornar necessariamente na mesma rua, a não ser que tenha algum impedimento na próxima rua que ele é obrigado a retornar, né? Então ele vai procurar fazer a volta no quarteirão, não ficar retornando, a não ser que eu utilize essa opção otimiza retorno. Aí ele vai verificar se vale a pena ou não retornar, se a volta é muito grande. Então ele está fazendo isso, ó, tá vendo? Então aqui no caso do route no Maptitude, nós já vimos no vídeo que ele retornou aqui na mesma rua. O roteirizador do It Coleta, ele não faz isso, ele vem dar a volta, porque não tem muito retorno, tá? Olha lá. Então ele está aproveitando os pontos de parada do Maptitude 2018, tá? Então nós percebemos no software Maptitude que não tem tanta utilidade toda a estrutura do routing dele para nossos planos, tá? Então muitos softwares são assim, né? Eles são gerais, e no caso da limpeza pública, uma roteirização de quando usa caminhões ou van é um pouco diferente, né? Você não está a pé ou de moto para ficar retornando toda hora, né? Então foi uma forma de aproveitar os pontos de parada do Maptitude 2018, né? Então vamos esperar aqui terminar isso, que não é tão rápido assim, tá? E depois eu vou tirar um relatório
que vai atualizar a sequência dos pontos. Então nós sabemos no GeoIT Coleta que quando você tira o relatório, ele atualiza o atributo ordem, tá? Então é isso que ele fez, ó, tá? Tá aqui, ó. Esse aqui é a sequência, tá? Então o que eu faço aqui? Eu posso vir aqui, posso jogar fora agora tudo isso aqui que não interessa mais, tá? O routing aqui do GeoIT Coleta já fez seu papel, tá? Então agora eu venho aqui no GeoIT Coleta, só para completar. Eu falo para ele que eu quero ordenar e quero inserir no relatório, tá? Podemos fechar e vamos tirar um relatório aqui. Vocês vão perceber que vai mudar essa sequência aqui em azul, tá? Porque ele vai colocar agora a ordem dos pontos da roteirização. Ele já mudou, ó. E ele coloca aqui, ó, tá? Como eu demonstrei nos vídeos anteriores, tá? Mas o que eu fiz, na verdade, nesse vídeo? Eu aproveitei a sequência do menor caminho entre todos esses pontos. Então você pode usar isso daqui para pontos de indústria, pontos de coleta de saúde ou algo similar, tá? Então esse vídeo tem essa finalidade.